Fala, nação! Saudações rubro-negra! Nação, vambora reger aqui, né? O que os comentaristas falaram sobre o Flamengo e um duelo muito particular aqui que a gente vai debater aqui agora, os comentaristas debateram, entre a idolatria do Gabigol no Flamengo. Será que o Gabigol já está na prateleira do Zico ou está abaixo? Vamos ver o que o ídolo Nunes do Flamengo disse sobre isso. Então vamos embora reger aqui, nação. Tamo junto, é nóis. Vai deixando o like e a sua inscrição também para ajudar o canal. E eu queria dar os créditos e direitos autorais ao canal ESPN Brasil, né? O grupo Disney. Eu vou deixar o link aqui na descrição como créditos e direitos autorais. Então é isso aí, nação. Vamos embora com o vídeo que tá super importante. Tamo junto. Idolatria, Zico. Rendeu Continua ontem. fervendo. Rendeu ontem. Segue a Sabe quem falou sobre isso? Quem? Nunes, o artilheiro das Citamos ele decisões. ontem. Vamos ver o que disse o Nunes. Assim, o pessoal gosta muito de arrumar já é o maior ídolo, vai passar o Zico. Eu costumo falar o seguinte, espera terminar a passagem pelo clube para depois falar. Como você falou, a tua parte tu já fez. Tu pensa assim também? Esperar primeiro o cara acabar a passagem dele no clube para depois a gente analisar? Com certeza. Eu penso assim, não tiro uma palavra do que você falou. O Zico é o Zico. Ninguém pode fazer comparação do Nunes, do Gabigol, do Pedro, do Adílio, do Andrade, entendeu? Do Tita, com o Zico. Ele é o maior ídolo da história do Flamengo. Nós somos ídolos também do Flamengo. A gente fica muito feliz de ver o Gabigol e o Pedro nessa fase maravilhosa e conquistando o espaço dele e se tornando grandes ídolos da nação rubro-negra. Tá aí o Nunes, tem moral pra falar, hein? Tem. Muita moral. Esse fez gol, hein? Mas ele não está admitindo que ninguém compare nada, ninguém, com o Zico, cara. Quais os critérios? É complicado, Opa! É complicado comparar o Zico com o Gabigol. Claro que dependendo do critério, mas a gente vê assim, em termos técnicos, qualidade de futebol, ninguém vai discutir a qualidade do Zico acima do Gabigol. Em termos de títulos, o Zico é campeão mundial pelo Flamengo. Vai ser muito difícil, apesar de ter a provocação com o Real Madrid, existe possibilidade, claro que sim, acredito até, a gente vai falar isso até chegar lá, o Flamengo está talvez mais próximo de muitos clubes brasileiros para buscar e dar uma cutucada num time europeu, mas a qualidade do Zico, acima de tudo, eu concordo com o Nunes, não dá para discutir essa questão do maior ídolo. O Gabigol, é mais ou menos assim, a gente não está comparando o Maradona com o Messi na Argentina. A gente está comparando o Maradona com o D'Alessandro, entende? O Maradona é o Zico e o D'Alessandro é o Gabigol, um grande jogador argentino, mas não dá para comparar. Então, se fosse do nível do Messi e Maradona essa comparação, não tem como comparar. Mas aí a questão, não estão comparando jogador, qualidade técnica. Idolatria. Mas aí são os seguidores, é rede social, nesse aspecto sim. Fãs por rede social, em número de pessoas, com certeza. Aí sim, o Gabigol tem muito mais a ganhar, até mesmo pela velocidade da informação hoje, de todos os vídeos que tem, se brinca até dos times antigos. Tá no DVD, tá no VHS, tem gente que nem sabe o que é isso. Mas não tem como, não dá, a distância é muito grande da qualidade. Inclusive, o segundo melhor jogador é o Júnior. O Gabigol nem está nessa lista, não sei se está nos top 3, top 5. Mas aí você fala tecnicamente, né, Caco? Tecnicamente. Pensando na parte técnica, você está pensando. Mas a idolatria do Júnior também é muito forte, eu penso. Eu imagino que o Júnior é um grande jogador também. O Gabigol tem essa coisa dessa geração, é isso. É que se a gente for para a geração passada, do tempo do Zico, e colocar isso também no papel, a gente tem que botar na proporção. O número de pessoas que acompanhavam. Hoje, se a gente for colocar, claro que a idolatria, os seguidores, não são só torcedores, os seguidores... Não tinha um cara com um boneco lá que, no Equador, e buscando... Tinha boneco do Gabigol, tinha pessoas de outros países que acompanham e são fãs do Gabigol em outros países e nem são brasileiros. Em toda a América do Sul, o Gabigol, onde ele for, ele é ídolo mais que o Zico. Muito mais conhecido hoje por essa geração que está ali tweetando, está na internet, está vendo isso. Mas a qualidade mesmo, a idolatria... A gente tem que considerar a história do jogador no clube, o quanto ele foi decisivo, o quanto ele mudou a história do clube. Tudo isso tem que entrar. O Zico mudou muito a história do clube. Muito. Como o Gabigol também está ajudando a mudar.
Tudo isso tem que entrar em consideração, eu acho, independentemente da época que jogaram, ou não? Sim, claro. Assim, primeiro, Abel, idolatria é algo muito pessoal. Muitas vezes você idolatra um jogador de um time que você torce, esse jogador não necessariamente ganhou títulos. Não é o caso de Zico e Gabriel. Mas, por exemplo, às vezes você se vê representado pelo jogador, pelo comportamento dele, pela maneira que ele respeita a instituição que ele joga, pela maneira que ele se comporta em campo, pelo que ele fala. Tem tudo isso. Idolatria é muito pessoal, é muito de cada um a idolatria. Verdade. Mas eu tô com o Nunes em relação a Zico no Flamengo. É algo que é bem incomparável, porque é algo que é inatingível. É muito difícil você colocar alguém perto do Zico no Flamengo. Né? Perto do Pelé no Santos. É porque então, o Zico jogava muito, foi importante e decisivo em títulos históricos e num título que só ele e a geração dele ganharam, que foi o Campeonato Mundial. Em vários clubes vai ter isso, tu pega no Internacional, o maior jogador incomparável é o Paulo Roberto Falcão. Sim. Mas talvez um maior ídolo nesse aspecto parecido com o Gabigol, recentemente, é o D'Alessandro. E o maior de todos, pelo título mundial, é o Fernandão. Que até... por ter morrido, enfim, ainda cresce isso, a saudade que o torcedor tem, o drama que teve em relação a essa perda desse grande ídolo colorado. Talvez o mais importante da história do Inter é o Fernandão, pelo que o Inter conquistou com ele. Mas o maior jogador, tecnicamente, qualidade, Paulo Roberto Falcão, com certeza. Isso que eu falo, por isso que o Zico tem isso que o Nunes falou, que a gente está falando. O Zico une as duas. O que tinha o Falcão, o que tem o Falcão, o que tinha, ou tem o Fernandão, o D'Alessandro, tudo isso está junto no Zico. Jogava demais, cracaço, decisivo, títulos históricos. Ganhou tudo. Com a camisa do clube. Foi legal esse exemplo que você deu do Internacional, porque é uma mistura de tudo. É o que a gente falava ontem, né, Abel? Assim, comparar tecnicamente não tem condição. Ele pode chegar próximo a números. Títulos conquistados, gols marcados, isso ele pode chegar perto. Agora, eu não consigo colocar na mesma prateleira. Não, nem eu. Ele pode chegar perto em números e em idolatria ele pode chegar perto. Idolatria tem a ver com você ser adorado, cultuado por uma nação, por uma torcida. Claro. Ele pode chegar perto, ou pode, de repente, ser campeão do mundo, faz um gol na decisão contra o Real Madrid, continua mais 5 anos no Flamengo, vira o maior, sei lá, tô chutando aqui, maior... Pode ser que ele vire um ídolo maior que o Zico. Acho difícil. Eu, sinceramente, acho difícil. Não acabou. O Djalminha colocou ali. Foi muito bem. Espera acabar. Você tem que esperar acabar. É o que a gente sempre fala aqui. Perfeito que o Djalminha falou. Né? Que é uma frase no nosso Zap Zap. Uma frase típica do Rafael Prats. Tem até uma figurinha. Espera acabar. Mas a pergunta na tela, para mim, é coerente. A pergunta na tela, para mim, ela faz sentido e eu responderia que sim. Então, que o Gabigol passou Adriano Imperador, passou Petkovic, passou... Aí sim. E pode ainda mais, como o Djalminha falou, terminando, ele pode ir além até nesse aspecto. Fernando Saraiva, diga, o Caco trouxe um exemplo legal aqui do Internacional, eu achei interessante, porque na minha visão o Zico reúne tudo isso. Reúne o que tinha Paulo Roberto Falcão, o que tinha Fernandão, o que tinha D'Alessandro, né? Com certeza. Que, além de tudo, o carisma também o Zico tinha, uma personalidade, era capitão. Enfim, o que você acha de tudo isso? Abel, eu cresci, nasci em 76, então cresci vendo a geração do Zico. E são momentos de mundo de futebol que... Caiu o áudio, hein? Caiu o áudio. Perdemos. Falar nada. Volta. Voltou, já voltou. Volta lá, vai lá. Vamos tentar. Começa de novo, Saraiva. Porque hoje é meu aniversário, Abel. Então o telefone tá bombando aqui. Eu não ia falar nada não, mas só para explicar a questão. Parabéns pra você nessa data querida. Muitas felicidades, muitos anos de vida. Muito obrigado. Ele se entregou. Como a gente não tinha essa informação no nosso grupo? Como que Eu me entreguei. Eu me entreguei. Produção... Como não mandou um bolo pra Eu me gente? entreguei pro... Porra, mas mandar do Rio fica difícil. Mas pro Leon entender, mas eu desligo rápido aqui. Não, você pode mandar, liga o telefone. Então Tem umas empresas que entregam bolo aqui pra gente, pode ligar. A gente tá aceitando. Porra, mas você é muito pão duro. Paga aí, Abel. Paga aí, pão duro. Vai lá, aniversariante, vai lá. Olha aqui, deixa eu falar. Então eu cresci vendo essa geração. Essa geração
foi uma geração que o Flamengo se orgulhava em dizer, tinha quadro na época do Jorge Elal, o presidente, craque o Flamengo fez em casa. Então, é uma geração formada na Gávea, não é? É o Zico, é o Júnior, é o Adílio, é o Andrade, por aí vai, né? O Leandro. Então, há um carinho muito grande. Então, essa geração formou uma massa de torcedores numa época em que a televisão começou a transmitir para todo o Brasil, né? A chamada rede, a TV era uma rede, então os Jogos do Rio passavam em todo o Brasil, Nordeste e tal. E foi isso que gerou... foi o início ali dessa torcida do Flamengo que virou uma nação. E essa paixão os pais passam para os filhos. Bom, aí falando sobre títulos, o Gabigol pode chegar perto, e já chegou, falta o Mundial, mas já tem uma Libertadores a mais, tem um brasileiro a menos que essa geração. Lembrando que o Zico ganhou 3 ali no início, e aí sofreu a lesão no joelho do Márcio Nunes, conseguiu jogar a Copa, aconteceu o que aconteceu, ele ganha a Copa União, aí não estou entrando em nenhum mérito com o esporte, mas ganha. Você vê a história, é uma história longa, né, que o Gabigol pode construir também. Então eu acho que em termos de título e de idolatria, ele pode chegar perto, não é? Mas em termos de futebol não vai chegar. O Zico é uma figura, é um jogador, ex-jogador reconhecido mundialmente como camisa 10 da seleção brasileira durante algumas décadas, durante uma década pelo menos, né? E falando do Flamengo, o ídolo, ele vai além da questão da bola e dos títulos. Um ídolo é algo intangível que se sente por um ídolo, não é? A torcida do Flamengo chama o Zico de Messias, comemora o aniversário dele como um Messias. Então, assim, o carisma do Zico, a humildade do Zico. Acho que o Gabigol está melhorando nisso, está dando mais entrevista, ele tem uma conexão com a torcida, mas muito abaixo do que tem o Zico. Muito abaixo, em termos de carisma, em termos de cuidado com a imprensa. Você vê o jogo que o Zico faz todo fim de ano. É 60 mil pessoas no Maracanã para ver aquela geração. Isso é muito grande. Então, o Zico é incontestável, o Gabigol está num patamar muito elevado, acho que ao lado de outros ainda. Agora, e se o Flamengo vai para o Mundial e ganha o Mundial? Então, espera acabar, como disse o Djalminha. Hashtag F360BR com a participação da galera. Vamos lá. Será que tem elogios, cornetas? Bom dia, Douglas. Se tivesse que fazer um top 5 de ídolos do Flamengo, seria Zico, Gabigol, Leandro, Júnior e Adriano Imperador. Bela lista, gostei, Douglas. Você mandou bonito. Fernandinho do Cavaco. Daqui uns 20 anos o Gabigol pode ser maior que o Zico no Flamengo. As gerações mudam e o novo é tão importante quanto o saudosista. A filósofo Fernandinho hoje. Impressionante. E Omar Torres. Zico é o maior ídolo do Mengão. Nenhum outro chegará perto. Ele sim colocou o Flamengo em outro patamar. Gabigol tem espaço dele, mas está abaixo do Zicão. Jorge, bom dia. Zico é o ídolo máximo, Gabigol vem em segundo. Devemos atualizar nossas mentes e aceitar. A geração 81 estão no 3º degrau. Em dezembro de 81. Sabe, Abel, que eu tive o privilégio de ir a um jogo no Beira-Rio, Flamengo, Internacional e Flamengo, e o Zico estava em campo, ele tinha um problema no olho, ele foi com uma bandagem, ele foi como um pirata dentro de campo. O Internacional, o Flamengo sai na frente com o gol do Zico, e aí o Internacional vira o jogo com a força da sua torcida, enfim. Na saída de bola, o Zico, com um olho só, dribla o time inteiro do Internacional, empata o jogo, depois faz a jogada. Não sei se foi o Nunes, acho que não era o Nunes mais naquele elenco. O Pirata Zico, com um olho só, vira o placar para dentro do Beira-Rio contra o Internacional, estádio lotado. Cheguei a conversar uma vez com o Júnior sobre esse jogo. Nossa, esse jogo foi incrível mesmo. O Zico jogou demais com um olho só. Então, esse era o Zico, o camisa 10 da equipe do Flamengo, que para mim é insuperável em termos de idolatria e futebol. Que o Zico foi um cracaço da seleção brasileira, né? Sim. Camisa 10 da seleção brasileira por muitos anos, Copas do Mundo, foi muito mais jogador que o Gabigol. Mas aqui a gente está conversando em vários quesitos para falar de idolatria. Idolatria, ela envolve outras coisas e não só isso, a qualidade técnica, etc e tal. Então o Gabigol está subindo muito aí, hein? Muito. Está subindo muito aí nessa idolatria rubro-negra.
Outro que pode subir na idolatria. Fala, nação. E é isso aí, nação. Mais um react aqui trazendo pra vocês aí, né? Agora, nesse duelo entre Zico e Gabigol, será que o Gabigol já é o segundo maior jogador da história do Flamengo? Ele consegue ficar na mesma prateleira do que o Zico ou não? Zico é incomparável, como diz o Nunes, né? Ídolo do Flamengo também aí. Eu, óbvio que eu não vi o Zico jogar, pela minha idade. Meu pai também viu muito pouco. Meu pai também era novinho. Meu pai tinha na fase de 12 anos, adolescente ainda. Então é aquilo. Comparar Zico com Gabigol, eu acho que chega muito pesado. Óbvio, não entra qualidade técnica em jogo. Isso é uma coisa incontestável. Mas título, a idolatria, o carisma que a pessoa tem, o Zico era um cara admirado no Brasil inteiro. Entendeu? O futebol, o mesmo futebol que ele apresentava na seleção era no Flamengo, né? O Gabigol, ele não consegue repetir o mesmo desempenho por alguns fatores, né? Não vou entrar em detalhe. E o Gabigol, ele é odiado pelo resto do país. Ou torcedor que não gosta do Flamengo, né? Ou a maioria. Então aquela parte de que o Zico, ele é amado pelo Flamengo e amado pelo povo brasileiro também, o Gabigol já não tem essa mesma coisa, né? O Gabigol é amado pela torcida do Flamengo e odiado pelo resto das torcidas. Óbvio que tem uma exceção ali, mas essa parte de idolatria vai depender muito de quanto tempo o Gabigol vai ficar, quais marcas ele vai bater, os títulos que ele pode alcançar futuramente. Se ele conseguir um Mundial, será que compara? Pode ser comparado. Entendeu? Então, um ponto importante que as pessoas tocam é o Mundial de Clubes. Então, o Mundial de Clubes pode se tornar uma coisa decisiva para ele conquistar, chegar no mesmo patamar de idolatria do Flamengo, né? Então, se isso for acontecer algum dia, vai demorar muito tempo ainda, né? Muito tempo. Então é isso aí, nação. Tamo junto. Deixa o like, se inscreve no canal para não perder nenhum conteúdo sobre o nosso Flamengo aí. É nóis. E é isso aí. Valeu, nação. Tamo junto. Ó, deixa o like aqui, ó. Comemorem igual o cavalinho. Tamo junto, nação. Saudações rubro-negras. É nóis.